você acredita no Bitcoin, e pelo que você estudou, que você falou que você tem estudado bastante sobre ele, você acha que ele começa a se tornar mais trocável? Em que momento? E isso é o que precisa para que ele realmente se torne o Bitcoin. É, se a gente vê ele como questão de moeda, né, é mais difícil pela volatilidade. Mas, até pegando o gancho, eu não lembro quem que falou aqui, se foi o César ou se foi o Neil, um dos dois, que assim que ele passar pelo aquele momento que chama de hipermonetização, que o preço vai ficar num absurdo, que depois a oscilação diminui bastante, talvez ele comece a circular mais. Então, mas você não vê uma época, tipo, alguém falando, um estudioso falando assim, isso aí vai ser em 2030, Já vi essas 2025. previsões, mas não me recordo o ano assim, que eles falaram. Mas, para ser sincero, nessa parte eu não boto muita fé de cravar um tempo. Como ele é o mais próximo de uma moeda livre que a gente tem, ele vai ser um ajuste de livre mercado, até se formatar tudo, né? Então, eu não sei te dizer. Por exemplo, isso pode acontecer próximo de 2140, quando ele tiver acabado de minerar, que ele estabilizar e se tornar algo global, ou pode ser antes. Não sei. Lógico que é tudo futurologia, mas às vezes é uma futurologia pautada em algumas evidências, algumas coisas, né? Sim. E você? O que você me diz? Eu acho que ainda vai demorar. Eu acho que ainda demora um tempo, porque tem fluxo e contrafluxo. Sim. Então, uma hora que a gente começa a caminhar para um mundo unificado, e você percebia, acho que quando a gente estava em 1990 e tantos, começo de 2000, a gente achava que o mundo ia ficar unificado rápido, por causa do euro, por causa do Mercosul. E mais uns passos a gente unificou o mundo. De repente você começa a perceber que o negócio para e começa, na verdade, a ter um rompimento. Sim. Né? A Inglaterra é o caso clássico desse rompimento. De não Rompeu com a querer União mais fazer Europeia. parte. Sim. Né? Quero fazer parte agora, tô fora do Brexit, tô fora, vou sair. Então você começa a perceber que tem fluxo e contrafluxo. Eu não sei dizer, eu vejo às vezes, quando eu começo a olhar, às vezes eu começo, claro que o que eu vou falar aqui pode ser, não pode ser levado e propagado ao longo dos tempos, porque é uma opinião muito arcaica que pode mudar com o tempo, tá? Sim. Aliás, tudo que a gente tá falando aqui não é recomendação de compra ou investimento. Exatamente. E rentabilidade passada. Rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura. Às vezes eu olho e eu vejo o Ethereum com mais robustez momentânea, mesmo valendo muito menos que o Bitcoin, do que o Bitcoin. Por quê? Porque eu vejo, primeiro que ele mudou o Proof of Stake, que é uma pegada ambiental que todo mundo amou. Quem é do movimento, por exemplo, ESG, É, bateu palmas. exato. E é uma moeda que que busca remunerar um sistema que está se desenvolvendo muito. Então, Sim. nesse aspecto propriamente dito de implementação, eu vejo às vezes o Ethereum na frente. Nisso, eu concordo contigo do Ethereum e ele simbolizando o blockchain, né? Do blockchain chegar mais rápido do que a adoção em massa do Bitcoin. Isso eu concordo, que acredito que realmente vai acontecer primeiro. Até porque são propostas diferentes, né? O Bitcoin não se propõe a ser blockchain, se propõe a ser uma moeda. O Ethereum já é o sentido contrário. Eu até vi uma entrevista. Então, mas eu acho que pode acabar pegando esse lado de moeda, de tanto que de repente começa a crescer a própria rede. Sim, pode ser que isso aconteça. Porque como ele se propõe a ser uma blockchain, a maleabilidade dele, o que você consegue fazer nessa nova infraestrutura é muito maior. Então pode ser que acabe, que essa estrutura amplie ele como moeda, né? Mas são cenas dos próximos e muitos próximos capítulos. Mas me fala, o que você achou dessa previsão do Thiago Reis também? Eu acho que o Thiago Reis ele segue muito a pegada do Warren Buffett. Eles não conseguem enxergar no Bitcoin algo relevante, porque eles não conseguem enxergar algo além do que o Bitcoin se presta a ser, que é uma moeda, em tese. Né? Tanto é que o próprio Thiago Reis fala que dólar não é investimento, dólar é moeda. Sim. Então eu falo assim, não, você não investe em dólar, porque o dólar é uma moeda. Né? Você investe em ação, você investe em poupança, CDB, FIIs. FIIs, uma série de coisas, não dólar.
Então eu acho que ele enxerga muito o Bitcoin como isso, como uma moeda e ponto. Sim, é uma Em tese, é o possibilidade. que todo mundo fala, que o Bitcoin. Então, se ele enxerga o Bitcoin como uma moeda, e aí ele acha que ele não tem valor intrínseco por ser uma moeda, se essa moeda se desenvolver, ela começa a se valorizar pelo fato da escassez dela. Uhum. E aí ela realmente não é um investimento. Claro que você pode ganhar dinheiro, como você ganha dinheiro com dólar. Comprei Sim. dólar, vendo mais caro, mas não é um investimento. É, não tem uma rentabilidade mensal, né? É, aí então você pode ganhar dinheiro com Bitcoin, como muita gente já ganhou. Sim. Então eu acho que ele, na hora que ele olha, ele não vê essa capacidade de gerar algo. Porque o Bitcoin é Bitcoin em si mesmo. Sim. Ele não produz algo. Ah, uma empresa produz alguma coisa, um fundo imobiliário produz alguma coisa, um CDB empresta dinheiro para alguém para produzir alguma coisa. É, o Bitcoin, vamos dizer assim, ele produz, entre aspas, uma proteção patrimonial, né? Contra a desvalorização de moedas, se você for analisar por esse lado também. Sim, mas ao mesmo tempo pode ser que não. Se você investiu 300 mil e está 100, foi uma desvalorização patrimonial. Sim, em período curto, sim, É. sem dúvida. Diga lá, E Fagner. nessa absurda, tudo muito rápido. Como diria o Bauman. Bom? Assim, pegando exemplo do Twitter. Certo. O Twitter, depois que o Elon comprou, começou a apresentar umas tretas internas, alguma coisa. Aí, ao invés do público que está ali esperar a definição do que vai virar o Twitter, na primeira oportunidade de aparecer uma rede social que não é nova, porém acabou ganhando visibilidade com essa baixa do Twitter, a galera já migrou tudo para lá. Ah, vocês estão falando do cu? Isso. Mas tá tendo mesmo? Ou foi só aquele hype de. Não, assim, Eu vou ser sincero, eu vi como hype, igual o Clubhouse. É, foi puro hype pra mim. eu vejo que não pela quantidade, inclusive, né? Você vê assim, a importância dos influenciadores, igual no caso do próprio Bitcoin. Esses influenciadores estão acabando migrando e levando a sua turma para lá também, para ver o que está postando lá, né? Uhum. Não tem assim uma probabilidade que agora que no caso a criptomoeda, o Bitcoin está em baixa, surgir alguma outra assim e todo mundo, vamos para essa porque o outro já está um pouquinho queimado ou coisa assim. Quem começa? Foi eu ou você? Pode. Pode ir eu? Eu não vejo por isso, porque nesse tempo que a gente foi vendo, foram surgindo inúmeras e inúmeras criptomoedas. Aí tem aquela supervalorização instantânea, fala que vai mudar tudo, de repente some. Por exemplo, eu vou citar uma que deu problema e que mostra que ela é centralizada e vende a ideia, às vezes, de descentralização. Pelo fato de todas copiarem, sim, alguns fundamentos do Bitcoin, que é a Solana, né? Uhum. O ano passado ou esse ano, agora eu não recordo, a blockchain deles travou e tiveram que reiniciar o negócio. Então você vê que tem alguém no comando. Então, difícil sair da estrutura sólida que o Bitcoin te oferece para outra, eu acho mais difícil. Mas não vejo também como impossível, porque a gente não pode prever o futuro. Uhum. Mas por enquanto, ele realmente continua reinando nessa parte. É que já tá com um valor de mercado muito grande. Já tem. Imagina que os maiores influenciadores, digamos assim, já fazem parte. E eles saírem é perder dinheiro. Que no caso o Bitcoin mesmo embaixo ainda é alta. Ainda é alto, exato. Pelo valor inicial. É. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está saindo do Twitter para ir para uma outra rede social. No caso, não aplicaria, porque o Bitcoin, ninguém vai ficar saindo do Bitcoin para ir para outra, porque ele vale muito dinheiro. Uhum. O máximo que você pode fazer é colocar parte do capital numa outra coisa como um risco. Mas não como o Bitcoin não vai valer nada. Acho que o Bitcoin só vai deixar de valer alguma coisa no dia que demonstrar que ele não é seguro. Sim, tiver alguma falha muito grave na rede. Aí fala, aí já era. Porque, por exemplo, essas empresas tradicionais de criptomoeda, por exemplo, a Solana, ela até está com um plano de lançar um telefone integrado no ecossistema dela. E a gente não sabe se vai dar certo ou não, se esse lançamento desse aparelho vai mexer muito e fazer ela, por exemplo, tomar o lugar do Ethereum. Então, são cenas dos próximos capítulos. Mas fazer esses puxadinhos
dentro, porque não é muito Sega CD, você vai lembrar o que é. Não. De Mega Drive. Mega Drive eu conheço o nome, já vi, mas nunca joguei. Mega Drive. Aí, para não lançar uma plataforma com CD, eles pegaram e inventaram o Sega CD, que era uma peça que se encaixava no Mega Drive. Ah, Acho que era 30, não era Sega, acho que era isso. E tinha 32X também, que era outra gambiarra que você colocava no Mega Drive. Teve o boom de lançamento e depois morreu na praia. Fazer esses puxadinhos não é muito isso. Pode ser que sim. pode ser que sim. A maioria é. A maioria é Você tem puxadinho. o foco central e a moeda. Sim. Vamos lançar um telefone aqui para agregar, não sei o que. Essas criptomoedas que tem empresa por trás, tentam de fazer de tudo para ganhar dinheiro. Aí você vê que uma empresa tradicional usando de uma tecnologia que, por exemplo, as consolidadas não estariam usando. Por exemplo, o Apple. Entendeu? Então é tentar uma posição de mercado. Claro que não é uma empresa. Claro que empresa de bolsa também falha e frauda. Uhum. Mas em tese ele é mais difícil fraudar, porque tem muita gente olhando o balanço, olhando. Né? Claro que você não vive o dia a dia, então você não tem essa noção daquele ambiente interno. Mas você olha os números, pelo menos. Nessas empresas, você não olha número, é fechado o negócio. Então a empresa pega um empréstimo, aí se faz, ela lança um puxadinho com o telefone e coloca no mercado mais 1 bilhão de moedas, e você não sabe. Aí de repente vendeu os 1 bilhão. Vamos colocar mais um. Aí É. desvaloriza, vira inflacionista. E aí você fala assim, realmente não deu certo, gente, foi mal. Quebrou. Ou então coloca 1 bilhão no mercado, mas ela por si só emitiu 10 bilhões e 9 bilhões manteve com ela. Então essas coisas a gente não tem noção. Então isso realmente é uma coisa perigosa. Todo mundo fala, criptomoeda, isso é muito perigoso. Porque você não sabe se a pessoa está num quarto da casa dela, criando uma criptomoeda com um projeto mirabolante que você acha que vai ser o futuro da humanidade e não vai ser nada. Porque pelo menos essas empresas são mais auditáveis, né? Você consegue ter noção de número nessas. É que todo mundo fala assim, eu vi uma que tá saindo, chama Helium, HNT. Vai fazer a internet 3.0. Que aí você vai colocar um hub na sua casa, o cara na dele, e vai virar internet pra todo mundo de graça. Só que o aparelho custa R$500, R$800. Isso quem vai fazer a manutenção do negócio, que se estragar, você vai ter que comprar de novo. Quem que vai pagar esse negócio? Você vai gastando luz pra dar pros outros, internet de graça. São coisas que as pessoas têm que parar pra pensar também. Em tese, a proposta é muito boa. Opa, internet de graça no mundo inteiro pra todo mundo. Coisa boa, mas essa empresa tá ganhando dinheiro. Ela tá vendendo essa história para as pessoas. Sim. Né? E até que ponto essa empresa ela vai garantir que ela vai estar no mercado? Porque ela pode estar só queimando caixa. O dono tá se enriquecendo. Daqui a pouco um tanto de gente compra e consegue aceder lá na casa dele que não serve pra nada. E isso me lembra, isso que você falou leva a gente para os episódios que a gente falou sobre marketing, né? As estratégias de marketing, do marketing que às vezes você vê, para você saber diferenciar o bom marketing de um marketing que é golpe, por exemplo. Os episódios que a gente conversou com o André.